pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana. Nas videoaulas anteriores dessa série, eu discuti como que o raciocínio é um processo difícil, penoso para a gente, e discuti também algumas formas práticas de enfrentar isso e melhorar a nossa capacidade de aprendizagem. Hoje nós vamos discutir como o raciocínio funciona um pouco mais a fundo, para tentar descobrir novas formas de explorar esse conhecimento, né, que é recente da ciência cognitiva, para aprender melhor. A gente vai começar discutindo como é o modelo da mente que os cientistas cognitivos usam hoje em dia. Você tem um ambiente te fornecendo informações o tempo todo através dos seus sentidos. Tá? Então, ele te fornece informações. Você tem as informações que você já tem na sua memória de longo prazo. Essas informações são fatos, como, por exemplo, que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500, ou pode ser também de procedimentos, por exemplo, como que se faz uma multiplicação de números grandes, ou como que se amarra o cordão de um sapato. Tá? Então, são informações que estão na memória de longo prazo, a maioria delas está inconsciente, e ela só se torna consciente quando você traz para a memória de trabalho. Tá? Então, você tem essas duas fontes de informação aqui. As informações que estão vindo do ambiente, que por ambiente eu digo, pode ser um texto, um professor falando, ou mesmo algum acontecimento que te coloca diante de um problema. E as informações que você já traz com você, que já estão sedimentadas na sua memória de longo prazo. Você coloca esses dois tipos de informação nesse lugar aqui, que se chama memória de trabalho, e usando essas duas coisas, elaborando em cima desses dois tipos de informação, é que você está raciocinando. O raciocínio é isso, é elaborar em cima da informação nova que está chegando com base na informação que você já tem. E com isso, você chega a uma conclusão ou um resultado para o seu problema cognitivo. O fato importante sobre esse modelo aqui é que a quantidade de memória de trabalho ela é limitada. E ainda não se descobriu nenhum exercício, nenhuma pílula mágica que aumente a memória de trabalho. Você tem aquela que Deus te deu e acabou-se. Então, você tem que usá-la de uma maneira sábia, certo? Então, é essa limitação no tamanho da memória de trabalho que gera um gargalo no raciocínio. Por quê? Porque você tem que colocar uma série de informações nela e ainda sobrar um espacinho para pensar. Então, quer dizer que se você bota muita informação na memória de trabalho, você sobrecarrega a sua memória de trabalho e passa a ter uma dificuldade de raciocinar sobre aquele monte de informação. Então, existem várias formas de você reduzir essa quantidade de informação para elaborar o seu raciocínio. Tá? E a gente vai ver isso mais para frente, mas é interessante entender isso aqui, que o que gera aquela primeira ideia de que a nossa cabeça não foi feita exatamente para raciocinar é justamente a limitação no tamanho da memória de trabalho. Eu vou dar um exemplo de como isso gera uma dificuldade de resolver problemas. Suponha que uma criança está aprendendo o conceito de multiplicação com números grandes. Então, ela tem que aprender que ela tem que multiplicar primeiro esse número por cada um desses, inclusive levando a dezena para cima, e depois esse número por cada um desses, colocar na posição correta e aqui embaixo somar. Certo? Esse é o procedimento para você fazer uma conta desse tipo. Tá? Então, ela quer aprender isso aqui, mas ela vem de uma tradição pedagógica que acha um absurdo ficar fazendo a pobre da criança decorar a tabuada. Então, ela não sabe tabuada de cor. Mas ela conhece o conceito de multiplicação. O conceito de multiplicação é você somar parcelas iguais. Certo? Então, eu fiz o exemplo aqui, 3 vezes 5 é você fazer 5 risquinhos 3 vezes. Esse é o conceito mais básico de multiplicação. Então, como que vai ser a aprendizagem dessa criança desse procedimento aqui? Então, ela tem que estar
com todas as informações sobre o procedimento fresquinhas vindo do ambiente. Está lá no quadro. Faça isso, depois faça aquilo, depois faça aquilo outro. O professor acabou de explicar. Aí ela vai... Então eu vou começar a multiplicar aqui, né? Aí ela pensa assim, 3 vezes 5. 3 vezes 5 eu não sei quanto é, mas eu vou fazer os meus risquinhos aqui, contar e chegar à conclusão que é 15. Aí ela volta para cá e bota 5 aqui e 1 aqui. Será que é isso mesmo? Essa é a regra. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar 3 vezes 8. Mas quanto que é 3 vezes 8 mesmo? Aí eu tenho que fazer 8 risquinhos 3 vezes para poder chegar à conclusão que 3 vezes 8 é 24. Quanto tempo essa criança vai perder aqui? Ela já vai esquecer o que ela estava resolvendo. E vai esquecer qual é o próximo passo do processo, que seria somar o resultado com mais 1. Então, a carga cognitiva, a quantidade de informação que essa criança está tendo que colocar na memória de trabalho para poder aprender esse processo de multiplicação é muito maior porque ela não decorou a tabuada. Tá? Então, você está sobrecarregando a memória de trabalho e, portanto, tornando o raciocínio dela mais difícil. Então, isso é só um exemplo de como o excesso de informação pode atrapalhar a aprendizagem. Qual a conclusão que se pode tirar desse modelo da mente, que é o modelo que os cientistas cognitivos trabalham hoje em dia? A conclusão é a seguinte: quanto mais informação você já tiver na memória de longo prazo, a tua aprendizagem é mais rápida. Em outras palavras, quem sabe mais sobre um determinado assunto aprende melhor. O que quer dizer o seguinte: quanto mais você aprende, mais fácil fica aprender um determinado assunto. Quem já passou pela situação de, no início, tudo que você está lendo parecer grego, e de repente, aos poucos, as coisas começam a fazer sentido e a tua aprendizagem começa a ser muito mais rápida. Um outro exemplo seria o caso de uma pessoa que vai ler um livro sobre um assunto que ela nunca viu. Essa leitura ela vai ser muito lenta e muito custosa, assim, muito pesada para essa pessoa. Ao passo que se você der o mesmo livro para uma pessoa que já conhece o assunto, mas não tinha lido esse livro ainda, essa pessoa vai ler esse livro muito mais rapidamente. Por quê? Porque ela está associando tudo que ela está lendo com aquele monte de informação que ela já tem na memória de trabalho. Certo? Então, isso aqui é um processo muito interessante, quer dizer, a aprendizagem ela se autoalimenta. E essa dificuldade que a gente sente no início de algum assunto novo, ela é perfeitamente natural e vai passar. É importante a gente ter isso em mente. Né? Isso acontece também, vou dar novamente o exemplo do caso de línguas estrangeiras. No início você não entende nada, é tudo muito difícil, para decorar 5 palavras é um sacrifício. De repente, você começa a entender mais, e mais, e mais, e de repente você consegue decorar 50 palavras por dia, se você estiver muito focado na aprendizagem daquela língua. Por quê? Porque você começa a ter mais associações para fazer. Tá? Por quê? Porque você tem mais informações na sua memória de longo prazo. Então, esse processo é muito bacana para a gente entender por que no início qualquer aprendizado é tão difícil e depois as coisas vão se tornando cada vez mais fáceis, até o ponto que você se sente um especialista no assunto. Quais são as implicações disso tudo para o processo de aprendizagem? A primeira implicação é uma coisa que a gente já tinha falado numa videoaula anterior, que é a seguinte: a tarefa está muito difícil, divida para conquistar. Ou seja, quebra essa tarefa em pedaços menores. Só que agora a gente sabe por que a gente tem que fazer isso. Porque se a tarefa está muito difícil, é porque tem muita informação que você tem que manter na memória de trabalho para conseguir digerir aquela atividade, aquela tarefa cognitiva. Então, se você divide em pedaços menores, você libera espaço na memória de trabalho para trabalhar só num aspecto da sua tarefa maior, que é uma subtarefa, certo? Então, agora a gente entende por que esse dividir para conquistar é necessário quando o problema se apresenta muito difícil para uma pessoa. Dentro desse modelo de funcionamento da mente, como que é visto uma dificuldade de compreensão? A dificuldade de compreensão ela é decorrente da falta de conhecimento prévio. Se você, por exemplo, pega um texto para ler
e começa a não entender o que está escrito ali, apesar de entender as palavras, por exemplo, que é uma coisa comum quando você pega um texto científico de uma área que você não conhece, está faltando algum conhecimento ali que está implícito, tá? A primeira coisa que você tem que fazer para enfrentar essa dificuldade é identificar o que você não sabe. Olha, eu não estou entendendo isso aqui, eu não entendo esse conceito, eu não entendo essa palavra, eu não estou entendendo essa frase, o que ela quer dizer. E depois que você identificou o que falta no seu conhecimento prévio, você busca esse conhecimento e vá aprendê-lo. Ou seja, você muda o nível cognitivo em que você está trabalhando. Você baixa um pouquinho o nível cognitivo para poder dominar essa base, para voltar para o assunto que estava te trazendo uma dificuldade de compreensão. Tá? E uma coisa assim, muito importante aqui é o seguinte: não tente avançar sem entender o básico. Por quê? Pode ser até que você consiga avançar depois de algum tempo, mas vai ser um processo muito mais lento, muito menos eficiente, muito mais penoso, muito mais frustrante e pode te levar, inclusive, a desistir de entender e chegar à conclusão que aquele tipo de conhecimento não é para você. Isso não existe. Tá? O conhecimento é para todo mundo, desde que você vá começar do nível cognitivo correto, certo? Uma outra coisa que ajuda muito e agiliza muito a aprendizagem é você usar suportes de memória. Suportes de memória nada mais são do que anotações, diagramas, desenhos, coisas que você mantém por perto para você saber que você pode acessar aquilo a qualquer momento. Tá? Um exemplo clássico é em classes de alfabetização, em que as letras estão coladas em cima do quadro negro, geralmente. Por que isso? Porque as crianças ainda não têm bem fixado na memória de longo prazo as letras, como as letras são escritas. E para não deixar a criança sobrecarregada, que ela tem que lembrar de todas as letras para escrever alguma coisa, toda vez que ela tem uma dúvida, ela sabe que ela pode levantar a cabeça, olhar em cima do quadro e ver como aquela letra é escrita. Isso alivia a carga sobre a memória de trabalho da criança, fazendo com que ela fique com mais espaço para raciocinar sobre a palavra que ela está escrevendo, sobre a frase que ela está escrevendo, sobre o significado daquilo, etc. e tal. E, finalmente, uma coisa que ajuda muito a médio e longo prazo é você refletir sobre o seu aprendizado. Você pode fazer isso com um diário, um blog, mas de entradas curtas, né? Não precisa fazer um tratado diário sobre tudo que você aprendeu. Mas fazer entradas curtas de como você fez para aprender alguma coisa, o que funcionou, o que não funcionou e te atrasou. Com isso, você vai adquirindo um repertório de técnicas que funcionam bem para você. Tá? Então, você pode, com isso, tornar o seu aprendizado mais ágil. Quando você se depara com uma nova tarefa de aprendizagem, um novo desafio cognitivo, você olha para ele e você vai lá na sua memória de longo prazo e lembra que para um tipo de conhecimento semelhante, você usou tais e tais técnicas e elas funcionaram muito bem e você aprendeu mais rápido. Tá? Então, essa é a importância da reflexão, de como você aprende, como você trabalha melhor com determinados tipos de informação. Tá? Então, essas são as dicas práticas que a gente pode tirar da informação anterior, né? Aquela informação sobre como é o modelo da mente. Tá? Eu espero que elas tenham sido úteis. E gostaria muito de ouvir comentários, gostaria de saber se você tem outras sugestões de coisas que poderiam ser acrescentadas aqui, né? Ou de situações em que nada disso valeu para você. Enfim, faça a sua contribuição, o seu comentário no nosso blog. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.